Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Lembra aquela frase que todo mundo, que já pelo menos já casou na igreja, pelo menos na igreja católica, foi o meu caso, que do felizes para sempre? Bom, nem sempre é assim, né? E quando não dá certo e a gente quer uma segunda chance, né? O tema do Correio TV Debate de hoje passa por aí, sobre uma segunda chance no relacionamento. Para conversar sobre esse assunto, eu converso, né? Eu falo a partir de agora com a Maria do Rosário, que é da área de educação, já teve na superintendência de ensino, mas aqui está como membro da Pastoral Familiar da Igreja Católica, que também tem uma história de segunda chance, e a Ana Paola Crozara Petronzio, é isso mesmo? Correto. Que também é professora e que também tem uma história que tem a ver com segunda chance, daqui a pouco vocês vão explicar. E a Deise Carvalho, que é psicoterapeuta, sócia aqui do Correio TV Debate, aliás, sócia de todos os canais, se ganhasse por entrevista, né, Deise, eu estava rica. Mas vamos direto ao assunto, vamos primeiro pela sua história. Sim. Bom, primeiro na Igreja Católica, até para... Esse assunto começou, gente, essa ideia desse programa, com um decreto do Papa Francisco, que promete agilizar as requisições, as iniciativas para aquelas pessoas que se casaram na Igreja Católica e o casamento não deu certo, por algum motivo, e aí tiveram um segundo relacionamento e pediram novamente para ter esse direito de casar na Igreja Católica, pelas regras da Igreja, casamento é um sacramento único. Se eu estiver falando uma bobagem, depois você me corrija. Então, ele só, né, como a própria frase que eu comecei o programa diz, né, que é feliz para sempre. Então, não tem uma segunda chance. Mas, em determinadas situações, tem segunda chance. Aliás, antes de começar com você teve essa segunda chance na própria Igreja Católica, né, Maria do Rosário? É verdade, né? A nossa igreja, ela é mãe, ela é misericordiosa, e você lembrou aí Papa Francisco. Nós estamos vivendo esse tempo propício da igreja para tratar essas questões tão importantes para todo ser humano. Estamos aí às portas de celebrar 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Veja você, 50 anos depois estamos aqui tratando desse tema que é tão importante e tão atual. Eu tive a graça, a alegria de ter meu processo de nulidade concluído e foi me dada essa nova chance. Quer dizer, você se casou, separou e aí entra com um processo de nulidade. Isso, o processo é de nulidade. A igreja não anula sacramento, a igreja não anula casamento. Ela declara que aquele casamento não valeu. É um processo. É realizado com muito critério por pessoas que estudam o Código de Direito Canônico, que estudam o magistério da igreja. Quem que decide se aquele sacramento valeu ou não valeu dentro da igreja? Então, o próprio o Tribunal Eclesiástico. Nós temos aqui em Uberlândia uma Câmara Auxiliar do Tribunal Interdiocesano, que é de Uberaba. Então, iniciamos aqui o processo. Em algumas situações, chegamos a Uberaba, que é o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano. Você pode decidir só aqui? Pode ser aqui ou em Uberaba, pode ir para a segunda instância, que hoje está centrada em Londrina, ou pode ir para a Rota Romana, pode ir para o Vaticano. Pode subir para o Vaticano. Pode subir para o Vaticano. Quando é que decide aqui? Dá para saber quando é que dá para decidir em Berlândia, quando tem que subir isso? Tem algumas premissas que asseguram que aquele sacramento pode ser anulado? Sim, são vários os critérios, e critérios sérios, que têm que ser bem fundamentados. Mas, por exemplo, e no meu caso, ele foi solucionado aqui, graças a Deus. Desde o início, quando eu entrei com o processo, que no meu primeiro vínculo, e foi sacramental, né, no meu casamento, que durou 11 anos, durante todo o período, depois da separação, eu tinha essa tranquilidade no meu coração que se eu buscasse a igreja, eu teria uma resposta positiva. E foi o que aconteceu. Mas cada caso é um caso, por isso que é importantíssimo a pessoa que tiver esse interesse, que ela sentir no coração a necessidade de buscar, que ela procure primeiro a orientação. Mas, por exemplo, vamos supor, num caso que teve uma traição, seja do homem ou da mulher, traição já seria uma garantia para uma nulidade ou não necessariamente? Depende. Por isso que eu disse que cada caso é um caso. Não tem uma regra. Não, olha, traiu, comprovou, está anulado. Não é simples assim. Não é assim, não é simples assim. Por isso a necessidade da pessoa buscar. E a igreja está aí para atender, para orientar e para solucionar. E o Papa Francisco vem agora com seu moto próprio,
também com suas orientações, pedir à igreja, vamos ser mais ágeis nesses processos. Vamos dar as respostas. Os critérios. Não. E sim a velocidade, a agilidade no processo. Decidir. E para isso, César, há necessidade de pessoas preparadas. E nós merecemos em Uberlândia ter um tribunal eclesiástico. No seu caso, você entrou com processo de nulidade, quanto tempo depois saiu o resultado? 6 meses depois eu obtive a minha resposta positiva. Pois então eu sou uma agraciada, eu digo assim. Privilegiada. Agora, agraciada. A Ana Paula, que está aqui do lado, já não teve essa sorte. Você entrou com o processo de nulidade, você estava me contando que você namorou 9 anos, depois ficou mais 10 casados. 10 casados, 19 anos de relacionamento, separou, entrou com o processo de nulidade depois quando você começou quando você iniciou um novo relacionamento. Sim. Que você está nesse novo relacionamento, nesse segundo relacionamento, está quanto tempo? Há 6 anos. 6 anos, que você trata como namorado, sim, mesmo estando juntos. E você está esperando, então, há 6 anos que o seu processo seja julgado? Isso sim. Na verdade, eu tenho passado por mudanças na burocracia, né, do processo em si. Porque houve uma mudança na conformação da sua explicação do seu caso. Era forma, perguntas e respostas, e foi mudado para um processo de relatório, um laudo da sua história. Tive que refazer, e isso gastou 2 anos. Então é um negócio complicado para fazer, não é simples, não. Teve a ouvidoria, né? Houve-se as partes e os testemunhos de quem entrou, que no caso fui eu que entrei com o recurso. O meu marido me pediu o divórcio, então eu estava sendo liberada do nosso casamento. Então o propósito maior seria eu buscar a legalidade dentro da igreja, porque eu sou católica, apostólica, romana, de carteirinha todo dia. Eu queria muito estar legalmente certa dentro da igreja. Então, o recurso do processo de nulidade me favoreceria quanto aos 2 santos da Bíblia, que diz, São Marcos e São Mateus, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, para Deus, para a igreja, eu ainda estou casada. Então, se eu estiver num segundo relacionamento, eu estou em pecado com o meu primeiro marido. Eu vou introduzir a Deise na conversa. Eu também não tenho intenção aqui, já vou deixar claro para vocês, de discutir a questão religiosa, sim, né? Porque isso é muito pessoal, é totalmente pessoal. Sim. Mas é importante realmente, né, do ponto de vista da psicoterapia, essa questão no caso dela, ela tem um segundo relacionamento, mas ela faz questão, da Ana Paula, de ter essa liberação da igreja para concretizar, do ponto de vista, pelo menos da igreja, esse segundo relacionamento. Por que isso é tão relevante? Claro que é mais relevante para uns do que para outros, mas de onde vem essa relevância? Então, eu acho que é importante a gente localizar algumas coisas assim. Primeiro tem o dogma, né? Então, ela enquanto adulta escolhe estar na igreja católica. Poderia ser uma pessoa evangélica, uma pessoa espírita. Então, ela tem que cumprir, de fato, os preceitos daquela religião. Ser coerente com o que a religião prega. Isso, porque ela escolhe estar ali. Então, o adulto, quando ele escolhe, ele arca com a responsabilidade. Uma outra coisa sobre relacionamentos. Quando eu estou com alguém e eu não assumo perante socialmente aquilo, que eu estou com aquele marido ou com aquela esposa, eu estou passando uma mensagem inconsciente, César, de que eu estou esperando uma nova oportunidade, que eu estou esperando uma nova pessoa. Então, eu moro com alguém, eu não me caso legalmente, porque socialmente eu preciso dessa legalização. Eu preciso do papel, ou eu preciso da igreja, ou eu preciso da bênção do pastor. Então, se é aquilo que eu estou inserida, eu preciso fazer, vamos dizer, esse ritual. Quer dizer que formalizar isso, seja por que tipo de ritual, de fato é importante. Sim, é importante porque existe um compromisso. Não é coisa de mulher que sempre sou eu em casar, não. Não, é um compromisso. Porque você pode ouvir de algumas pessoas que falam assim, não, nós estamos juntos há 20 anos, mas eu não sou casado. Moram na mesma casa, têm filhos e já são casados. Então, um vínculo já foi construído. Ele precisa muitas vezes ser formalizado. Formalizado
tem uma formalização, vamos dizer assim, social, que é do civil, e tem uma coisa ecumênica, né, da religião, que aí cada um vai escolher a sua, mas existe algo social que pode completar depois. Acho que é importante, né, o que a nossa amiga traz aqui, e nós falamos da Igreja Católica, há essa preocupação, sim, em preparar bem aquelas pessoas que nos procuram para contrair esse vínculo, que é o vínculo matrimonial. É escolha, como ela disse, nós somos responsáveis por nossas escolhas. E a preocupação da igreja, através da pastoral familiar, é preparar bem esses jovens. Então, a pastoral familiar acolhe essas pessoas que querem, por exemplo, ter um segundo casamento. É um dos papéis da pastoral? Assim, a pastoral familiar ela é abrangente, é a pastoral mãe que acolhe a todos sem distinção, desde a tenridade até o final da vida. Então, tem muita demanda pelo segundo casamento? Você está querendo? Porque eu acho que é importante, quando a gente olha para o segundo casamento, reconhecer o primeiro. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem a primeira união. Então é importante para que o segundo relacionamento dê certo, é importante que se dê um lugar para esse primeiro. Ele foi o meu primeiro marido, ou foi a minha primeira esposa. Por quê? Porque esse segundo relacionamento só é possível porque esse primeiro não deu certo. Então, quando a gente, na segunda relação, não, vamos dizer uma palavra assim, honra, respeita essa história e vai para essa segunda, desqualificando essa primeira... Por pior que seja? Por pior que seja. Por pior que termine? Isso, por pior que termine. Principalmente quando tem filhos, ela precisa ser honrada. Porque se você fala o dia inteiro para os seus filhos que aquela primeira união foi horrível, como será que seu filho se sente? Então, esse segundo relacionamento, ele precisa honrar esse primeiro. Honrar não quer dizer que está certo. Honrar é dizer, ok, isso existiu, isso foi importante para o meu crescimento de alguma forma. É como se a gente dissesse assim, ó, o meu amor por você perdura. O que é o amor perdurar? Ele continua, porque aquele amor um dia existiu. O amor simplesmente não acaba, ele existiu. Eu posso agora amar outra pessoa, eu vou amar essa primeira de um outro lugar, mas não mais desse lugar de homem e mulher. Então é preciso essa honra ao primeiro relacionamento. É isso, César, que eu quero dizer aqui, da importância do trabalho da pastoral familiar, que nós estamos aqui falando em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa preparação para a vida matrimonial tem que ser uma preparação séria. As pessoas que nos procuram, elas têm que ser bem orientadas e compreenderem no coração que é um vínculo para a vida toda. O sacramento, ele é indissolúvel e a pessoa vai e escolhe esse sacramento e assume esse sacramento diante do altar do Senhor, querendo que ele seja para a vida toda. Então, nós queremos que assim seja, mas somos humanos, falíveis a erros e acertos. Se é para a vida toda, como que anula, então? Então, aí entra as situações especiais. Não é uma contradição, porque a igreja ela é mãe e ela é misericordiosa. E nós somos pecadores, somos humanos, falíveis a erros e acertos. Se não deu certo, a igreja não pode fechar as portas, não pode fechar os olhos para essas realidades. Mas então não é para sempre. Queremos que seja para a vida toda. Intenção. E o sacramento, ele é indissolúvel. Lembrar que o vínculo matrimonial, ele é para sempre, ele é indissolúvel. Acontece quando a pessoa está vivendo uma nova realidade e busca na igreja uma possibilidade, através dos tribunais eclesiásticos, esse tribunal seriamente vai analisar cada caso e pode chegar à conclusão de que aquele vínculo não valeu. Ele não foi um vínculo para a vida toda. Ele não foi indissolúvel. Não foi vínculo, não valeu. É como se não houvesse, não teve validade. Deus não uniu aquela relação. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se a igreja compreende, através dos vários critérios estabelecidos pelo Código de Direito Canônico, que não valeu, aquela pessoa está livre para contrair uma nova união. Do ponto de vista da psicoterapia, há uma visão diferente. Só que eu já estou atrasado para chamar o intervalo. Na sequência, a gente continua discutindo essa questão. Que bom. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca?
Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre segunda chance no amor, segunda chance num relacionamento. A gente estava falando dessa questão, tem uma questão até semântica aí, a igreja não fala em anulação, ela fala em nulidade. Então, quer dizer, porque assim, você, né, Deise, disse que é importante a gente não tentar imaginar que um primeiro relacionamento nunca existiu, né? Ele de fato existiu. Assumir essa existência é importante. Sim. Mas então não é uma anulação, do ponto de vista da psicoterapia. Qual seria a forma de resolver isso? Então, como eu tinha dito, todas as relações, quando a gente estabelece vínculo, elas são importantes. Elas são importantes para o que eu sou hoje. Quando eu desconsidero algo do meu passado, é como se eu estivesse me quebrando em partes e algo ficou para trás. Então, reconhecer mesmo aquilo que foi doído, ele faz parte do meu crescimento e da minha autonomia e do tamanho que eu sou hoje. A partir do momento que eu quero anular, que é diferente, né, o termo, dizer que aquilo não existiu, aquilo me deixa mais fraco emocionalmente. E quando a gente pensa nos segundos casamentos, terceiros, eu gosto muito de uma imagem que é assim, o primeiro vínculo é como se fosse uma fita crepe, sabe, quando gruda, e aí para você tirar a primeira vez é mais dolorido, é mais difícil, é bem complicado. Nos segundos casamentos, terceiros, esse vínculo, ele está mais fraco. Não quer dizer que é o amor e nem que esse casamento vai acontecer, vai terminar. Ele pode perdurar, inclusive, a vida inteira. Mas esse casal, ele precisa ter alguns cuidados emocionais um com o outro. Por quê? Porque como eles já passaram por uma separação, eles já viram que eles não morrem, porque a gente tem uma fantasia no primeiro casamento que não vai viver sem o outro. Então, esse segundo casamento, ele precisa ter um cuidado com o casamento. Por quê? Porque o vínculo é o vínculo da fita crepe. Ele já é mais fácil de ser retirado. Quer dizer que o cuidado tem que ser redobrado. Por isso o cuidado, talvez, da igreja, então, em analisar com muita profundidade, casa a casa, esses pedidos de nulidade? Com certeza, até porque a gente não quer senão vira uma festa, né? Sim. Casa segunda, casa terceira. Exatamente. Essa tem sido a nossa preocupação desde o dia que o Papa apresentou essas novas orientações, como as pessoas têm se declarado em relação a isso, que a igreja está abrindo as portas para anular casamento. Então, esse cuidado, inclusive... Teve esse entendimento? As pessoas falam, a partir de agora... César, você não sabe, inclusive... Aumentou a demanda? É assim, nós vimos, o que Deus uniu, o Papa separa. E isso há uma preocupação muito grande, porque, na verdade, nós não queremos que aconteça o que a colega disse aqui. Não queremos viver essa experiência da fita crepe. Nós queremos que os casamentos sejam sólidos, sejam compromissos para a vida toda. Mas sabemos dessa realidade das pessoas que sofreram a separação, porque são muitas dores, muitas marcas, que não envolve só o casal, envolve toda uma família. Quando há filhos, então, a situação é muito mais dolorosa. Mas a igreja acolhe e orienta para que essas pessoas possam ter uma oportunidade de serem felizes, que essa é a lei suprema da igreja, que todos se salvem. Aumentou muito os pedidos de nulidade depois dessa decisão papal? Como foi bem recente, foi dia 9 agora de setembro, nós sabemos que lá na Cúria Diocesana o número de ligações aumentou. As pessoas querendo saber com quem conversar, onde ir, como resolver a situação. Abriu-se uma expectativa maior, mas o que nós queremos é que os tribunais realmente também sejam reconhecidos, que as pessoas sejam orientadas, que elas busquem a orientação primeira do seu padre, lá na sua paróquia, lá na sua comunidade, porque nós queremos
como assim a palavra diz, que todos nós sejamos felizes, que tenhamos vida plena e abundância. No seu caso, Ana Paula, que o processo já está tramitando há 6 anos, para você comemorou esse decreto do Papa, né? Porque tende a agilizar o seu processo. Que já com certeza. Eu ainda estava comentando com a Rosário antes da gente começar, que pode ser que o meu processo ainda demore para quando se fizer valer realmente esse decreto a partir do ano que vem. Sim. Porque o meu está em tramitação em segunda instância. Eu já tive uma negação na primeira, mesmo não tendo vínculos com o primeiro marido. Nós não tivemos filhos. Simplesmente se rompeu o casamento. Então, mesmo assim, foi negado Foi e aí você negado. entrou com recurso. Sim, entrei então, com na verdade, recurso. você está esperando a decisão com relação ao recurso. E aí você pretende, você tem uma expectativa grande. Como é que é pro seu namorado de 6 Ele anos? aceitou comigo viver esse processo, a gente está aguardando. Nós não vamos tomar nenhuma decisão, nós não moramos juntos. Nós namoramos. Ele está na casa dele e eu na minha casa. Nós estamos aguardando. É diferente, né? Porque normalmente as pessoas têm o segundo relacionamento, não oficializam na igreja porque não é possível, e quando consegue, oficializam. Mas eu acho coerente. É bonito o que a Ana Paula está vivendo. Não sei nem se a palavra é bonito, eu acho coerente. Porque se eu escolho estar num determinado lugar que tem determinadas regras, eu preciso cumprir aquelas regras. Se aquelas regras não me atendem, então eu tenho que escolher outro lugar. Às vezes o que eu acho incoerente é assim, eu escolho estar aqui e eu não quero me submeter àquelas regras. Então eu preciso escolher estar em outro lugar. Então o que a grande dificuldade, muitas vezes, eu acho muito legal o que está acontecendo na Igreja Católica, porque eu conheço muitas pessoas que sofrem porque gostariam de estar no movimento da igreja, nas coisas, porque tem uma identificação com o que é pregado, mas elas não estão. Por quê? Porque se elas estiverem ali, elas estão em pecado. Não, né? mas a pastoral familiar, doutora, ela é aberta, inclusive há 17 anos nós temos esse trabalho aqui em Uberlândia, de acolhida a situações especiais. Nós temos um grupo que é o Grupo Bom Pastor, Casais em Segunda União, e a beleza desse trabalho, e a riqueza desse trabalho é a obediência às orientações da igreja. Os casais são ali acolhidos, há uma experiência de reflexão da palavra, de troca de experiência, dessa nova configuração, desse novo vínculo, mas obedientes às orientações da igreja. E quando a Ana Paula traz para nós essa realidade vivida, a gente fica realmente feliz. Pois é, mas nesse grupo tem gente lá que, né, Ana Paula, que tem quase uma exceção, e tem gente também que mora junto, vive como casado e que está em segunda união e que não foi, às vezes nem entrou com pedido de nulidade. Há pessoas que nem pensam ainda em entrar com o processo de nulidade, que tem firme no coração a certeza de que o vínculo valeu, que aquele sacramento foi válido, que não há ali possibilidade de processo de nulidade. Há pessoas que nem procuram, mas a nossa orientação é que todos sim procurem, que recebam essas informações através, né, do espaço competente que é o tribunal. Mas aí, César, mesmo assim, esse trabalho é tão rico que a pessoa se sente inserida, sente-se pertencente a essa igreja que acolhe a todos sem distinção. A igreja não é só para aqueles que estão com a vida certinha, com a vida regularizada. Né? Jesus veio para todos sem distinção, para o pobre, para o pecador. E, aliás, aquele que está sofrido, aquele que está ali ferido e machucado, é o que mais está precisando. Antes que eu me esqueça, Maria do Rosário, quem tiver interesse em procurar a pastoral, até para, às vezes, participar desse grupo de Segunda União, como é que ela deve fazer? Então, nós temos um trabalho já, dia 27, vamos completar 17 anos de caminhada com o grupo. 27 de setembro. Dia 27 de setembro, vamos completar 17 anos de caminhada com o grupo aqui em Uberlândia, que iniciou na paróquia São Judas Tadeu, lá no Roosevelt, mas nós já temos várias paróquias com esse trabalho de acolhida às situações. Procurar a igreja do seu bairro. Exatamente. E aqueles que têm interesse em compreender melhor o processo de nulidade, a nossa orientação é que procure a Cúria Diocesana. Que é ali na Praça Nossa Senhora Aparecida, ali ao lado da igreja. Rua Prata, a Rua Prata, é a Praça Nossa Senhora Aparecida, ali nós temos a Cúria Diocesana, temos lá a Câmara Auxiliar, e as pessoas interessadas também podem ligar para marcar um horário para ser ouvido.
para ser ouvida. O telefone é 3235-0144. 3235-0144. Você está falando dessa coisa, né, da coerência, né? Pegando o exemplo da Ana Paula. Porque na verdade, assim, a gente vive muitas vezes uma hipocrisia danada, né? Sim. Não é só na política lá que a hipocrisia reina, não. Né? Muitas vezes a gente critica a corrupção na política, mas de alguma forma tem algum Também tipo de corrupta. Exato. É difícil, né? A gente ser coerente o tempo todo. Muito difícil. Eu diria assim, que é o grande desafio de falar e fazer o que se fala. Né? Então, assim, a política... Para não ficar naquela, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. E por isso que, às vezes, quando eu pego os filhos, às vezes, são tão reflexo, porque a gente fala uma coisa, pratica outra, aí os filhos fazem o que a gente pratica, e a gente fica bravo, né? Porque eles são o nosso reflexo. Então, é difícil a coerência? Sim. Porque a gente tem dificuldade de dizer não, dificuldade de pôr limite, dificuldade de não ser tão amado. Então, ser incoerente às vezes fica mais fácil, apesar de ser mais doloroso. Bom, eu vivi essa experiência e foi muito gratificante, da coerência, da obediência às orientações. Cláudio e eu, nós ficamos 11 anos sem nos aproximarmos da comunhão eucarística, aguardando as orientações da igreja. Só depois que nós tivemos o nosso processo, no caso meu, que fui casada, né, conheci o Cláudio, que era solteirinho, morando com a mamãe dele. Só depois do processo e da resposta positiva da igreja que nós nos aproximamos enquanto casal da comunhão. Porque aí é uma questão de crença. Bom, mas infelizmente nosso tempo terminou. Ana Paula, parabéns pela sua coerência e convida a gente para o seu casamento quando sair da decisão lá. Né? E obrigado pela presença de vocês aqui no Correio TV Debate. A vocês que nos acompanharam mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo programa.